ex foi lá em casa me buscar dizendo que o meu atual marido estava indo encontrar com a atual namorada dele, que eles estavam se pegando e estavam nos traindo. E aí, eu fui com ele pra saber o que estava acontecendo. Gente, eu me separei do meu ex-marido tem mais ou menos uns 7 anos. E eu estou com o meu atual marido tem 2 anos. E a ex dele simplesmente não me supera. Porque ele me traiu com ela. E aí, eu que não entrei em competição por macho, né? Muito menos por macho feio, lascado. Que era eu que ganhava mais do que ele. Então eu ia competir por homem que ainda tava me traindo. Eu me separei dele e falei, amor, pode ficar com ele. Na época foi uma confusão. Ela foi na minha casa dizer que estava grávida dele, que não sei o que. No fim ela não estava grávida nada. Ela foi me contar dizendo, eu me envolvi com ele. E agora eu engravidei, eu não acho justo, então eu vim aqui te contar. Foi assim que eu descobri a traição. Ela bateu na porta da minha casa pra poder me encontrar do meu chifre. E aí eu terminei com ele e acabou que no fim ela não estava grávida nada, falou que perdeu o bebê, mas no fim ele descobriu que ela não estava grávida, que ela fez isso pra me separar dele, que homem é tudo, né? E no fim ele acabou perdoando e ficou com ela. Ele tentou voltar comigo de todas as formas, eu não quis. Segui a minha vida e um tempo depois eu arrumei uma pessoa, né? Eu comecei ali a namorar e tudo aconteceu muito rápido, eu fui morar com essa pessoa. Só que, gente, pensa numa pessoa que não me esquecia. Eu não sei o que acontecia. Não era nem o meu ex. O meu ex, ele já tinha me esquecido. Era a atual dele. A mulher, ela botou chifre na minha... Eu tô achando que ela tava afim de mim. Ela botou chifre na minha cabeça. Junto com ele, que ele não é nenhum santo. Eu deixei pra ela e ela continuou me perseguindo mesmo com ele. Porque ela cismou que ele ainda gostava de mim, que ele ia vir correr atrás de mim, e que eu iria corresponder e que não sei o quê. Ela ficava me perseguindo em rede social. Ela visualizava minhas coisas. Eu tive que trancar meu perfil. Ela criava fake, ficava pedindo pra eu poder aceitar o tempo todo, sabe? Mandava as amigas dela me mandar solicitação pra ver se eu aceitava, pra ela poder ficar vigiando a minha vida. Eu já tive um dia que eu vi ela no mesmo lugar que eu, e eu tive a impressão que ela estava me seguindo, e mandei mensagem pra ele falando, olha, a maluca da sua mulher tava no mesmo lugar que eu acho que ela tá começando a me seguir, ela ia pros mesmos lugares que eu ia. Do nada, eu tava num lugar, a menina aparecia, parece que ela tinha colocado um GPS na minha rampimenta, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. E eu falei pra ele que eu ia da parte dela se ela continuasse fazendo isso, que era pra ela sossegar, pra ela me deixar em paz, que a gente nem se falava, que é pra ela seguir a vida, ela não queria, não, tu macho, tava aí o macho, me deixasse em paz. Mas o negócio da bendita era comigo. Ela ia no salão, gente, que eu fazia cabelo, unha, falava mal de mim pras meninas. Eu chegava lá, como eu fazia unha há muito tempo, as meninas sabiam que eu tinha sido traída e tal, que ela tinha pegado meu marido, não sei o que, as meninas me contavam que ela ia lá, falava horrores de mim, enfim, ela ficou fazendo um inferno na minha vida. E aí, quando eu comecei a namorar com o Robson, meu atual marido, eu senti que ela deu uma sossegada. Eu acho que na minha cabeça eu pensei assim, bom, ela, né, provavelmente pensou, agora ela arrumou outra pessoa, ela esqueceu meu marido. Sendo que, gente, eu nem falava com meu ex, ele também nem falava comigo. Acho que até ele gostava dela, já tinha me esquecido. E a menina não me superava, me chamava de feia. E não sei o que, e ficava postando direto em rede social. E criava perfil com foto minha com chifre. E não sei o que, não sei o que lá, e aquela coisa toda. E aí eu comecei a namorar com o Robson, passou-se 2 anos, eu quase não tinha notícias dela. Vez ou outra, ela falava uma coisa aqui, fazia um negocinho ali, ia num lugar que eu tava, mas não era nada tão incisivo como ela tava fazendo. Gente, eu real cheguei ao ponto de pensar em dar parte dela. Com o meu atual marido, aconteceu tudo muito rápido, sabe? A gente começou a namorar, ficou 1 ano namorando, e aí a gente foi morar junto, e tinha 2 anos que estávamos morando junto, e tava dando tudo certo, sabe? A gente se dava bem, a gente tinha um relacionamento bom, ele trabalhava, eu trabalhava, estávamos pretendendo ter filhos, casar no papel e tudo mais. E o meu ex lá seguindo a vida com a doida dele, que tinha me esquecido um pouco, só fazia coisa vez ou outra. Até que um belo dia eu estava em casa, né? O meu marido estava trabalhando, eu tava de folga, e aí chega o meu ex e bate na porta da minha casa. Eu não entendi nada, quando eu olhei pelo olho mágico era ele. Tomei um susto, abri a porta, pensei que, sei lá, que tinha acontecido alguma coisa, porque ele realmente não me procurava. Ele sabia que se ele me procurasse, eu ia contar pra ela. Ele traía ela com Deus e o mundo, mas ele não me procurava, porque ele sabia que eu ia contar pra ela. É aquela velha história, ele traiu a mulher dele, que ele tava comigo há anos. Não ia trair, aqui ele me traiu, por favor, ela achou o quê? Que ela era rompimento de ouro? Todo mundo na cidade sabia que ela era corno, mas ela cismava comigo. Acho que ele pegava mesmo, ela não cismava, a perseguição era comigo, acho que ela era afim de mim. E aí ele bateu na porta da minha casa e falou, olha, eu já vou direto ao ponto. Eu vi ontem uma mensagem no celular da minha namorada, ele tava com ela há 7 anos, mas chamava ela de namorada, da minha namorada, e ela falou pra uma amiga que estava indo encontrar com o seu marido. O que aconteceu? Ele tava desconfiando que ela tava traindo ele, porque o chifrudo pode botar chifre, mas ele não pode levar. E aí, parece que ele clonou o WhatsApp dela e ele estava acompanhando as mensagens dela. E ele viu uma conversa dela com uma amiga, dizendo que estava indo se encontrar com um homem, e mandou foto do homem. Quando
mandou foto do homem era quem? O meu marido. E que eles estavam indo se encontrar naquele momento, e que ele tinha ido lá me buscar pra nós irmos encontrar, porque ele sabia onde era, porque ela falou pra amiga onde tinha marcado, pra gente pegar os dois no flagra. Eles tinham marcado num hotelzinho próximo ali da cidade. Na hora eu comecei a me tremer todinha, fiquei, não é possível, ele não faria isso comigo, que não sei o que. Ele pegou e me mostrou as mensagens. E realmente tinha a mensagem dela com essa amiga. Eu falei, mas cadê a mensagem dos dois combinando, não sei o que. Ele falou, olha, não tem. Eu não achei, provavelmente ela apagou. Eu falei, não, tudo bem, não ia pagar pra ver, se eu fosse cor, não queria saber. Eu falei, gente, não é possível, essa mulher tá me perseguindo já, é o segundo homem que ela tá pegando. Beleza, fui, entrei dentro do carro com ele e a gente foi pro endereço. Quando eu cheguei lá, de cara, eu já comecei a escutar uma gritaria, parece que a gente chegou na hora. Nós descemos do carro pra saber o que tava acontecendo, a gente entrou no hotel, a gritaria tava na recepção. E aí, na recepção, o meu marido estava gritando, fazendo um escândalo, falando, essa mulher, ela tá tentando me agarrar, ela tirou a roupa, que não sei o que, e não sei o que lá, eu não fiz nada, essa mulher é louca, e não sei o que. E aí, eu cheguei, quando ele me viu, ele ficou surpreso, ele falou, o que você tá fazendo aqui? Eu falei, eu que pergunto, o que você tá fazendo aqui no motel da cidade com essa querida? E aí, a mulher ela veio andando e começou a falar que eles estavam juntos, que eles estavam se pegando, que não sei o que. Ela ficou surpresa quando viu o marido dela também, porque ela não sabia que ele estaria ali. E aí, ela começou a meio que parar de falar. Quando ela viu só ela começou a falar, eu tava pegando mesmo, que eu tô pegando seu marido de novo, que não sei o que. Quando ela viu o marido dela, que ele fez... Aí, ela pegou e ficou meio pálida, ficou meio assim, sem reação, sem entender como que ele tava ali. E aí ele falou que tinha clonado o WhatsApp dela, que tinha visto as mensagens e que eu e ele tinha ido ali pra poder pegar no flagra. O meu marido começou a explicar, amor, eu posso te explicar, eu vou te mostrar as mensagens agora. O que ela fez? Ela tem uma amiga que trabalha na mesma empresa que o meu marido. E aí ela conseguiu que essa amiga passasse o número do meu marido pra ela. E aí, ela mandou mensagem pro meu marido, falando pro meu marido que ela era atual desse meu ex, né? E que eu estava ficando com ele, que ela descobriu que ele estava me traindo com ela, que os dois estavam sendo cornos, e marcou com ele ali, dizendo pra ele que eu tinha marcado um encontro com o meu ex ali, e que eles iam pegar no flagra. Entendeu o que ela fez? E aí o meu marido foi, quando ele chegou lá, no quarto que ela falou, achando que eu estava traindo ele com o meu ex, ela estava lá sem roupa, tentou agarrar ele pra poder ficar com ele, pra poder beijar ele, que não sei o que, ele me mostrou todas as conversas, dizendo que quando ela começou a agarrar ele simplesmente saiu andando e tava ali na recepção pedindo ajuda, porque ela estava gritando, fazendo um escândalo, falando que ele tinha abusado dela, que não sei o que, e começou a arrumar toda uma confusão. No fim, nós conseguimos mostrar as conversas pra recepção, eu fui pra cima dela, sentei a mão na cara dela, que é pra ela aprender. O marido dela, que no caso era o meu ex, que se titulava namorado dela, aí é um problema deles, ficou chocado, começou aquela confusão. Eu sei que no fim ele se separou dela, porque ele entendeu que a implicância dela era comigo, ela tinha ido atrás do meu marido pra poder ver se conseguia ficar com ele, por isso que ela armou isso tudo, falando que eu estava traindo o meu marido com o meu ex, porque ela cismou com isso, porque ela queria implicar comigo. Gente, às vezes a pessoa, ela não te supera, ela fica viciada em você. Eu sei que deu uma confusão, ela apanhou mais que tamborim no samba, ficou sem o meu ex, que ele terminou com ela dizendo que não aguentava mais ela, não que ele fosse um santo, porque ele não era. Eu fui pra casa com o meu marido, nós tivemos uma conversa, eu falei pra ele, pô, eu tô com você já tem um tempo, então se você achar que eu tô te traindo, converse comigo e não vá pra poder me pegar em flagra. Ele falou, poxa, mas o que você faria? Você fez a mesma coisa, seu ex veio aqui e falou que eu tô te traindo, você foi, então eu fiquei sem argumento, né, tive que concordar com ele, no fim nós conversamos e ficamos muito, tudo certo, né, entre eu e ele. E essa menina, eu tive que me mudar pra ver se ela me esquecia. Eu me mudei pra ela não saber o meu endereço. Não foi pra longe, porque meu marido ainda trabalhava lá, mas eu consegui me mudar, vez ou outra. Eu vejo um fake me mandando mensagem, tentando me adicionar, mas eu simplesmente ignoro e falo pra ela, minha filha, me esquece. E falei pra ela que se ela tivesse qualquer interação comigo, que eu conseguisse provar que fosse ela, eu estaria dando parte dela. Aí ela meio que deu uma acalmada. Mas, gente, a mulher tava... O dia com os meus peitinhos marcando causou o caos na academia. Gente, a galera da academia tá se passando legal, né? Menina, eu fiquei chocada. Até hoje que isso aconteceu. Foi assim, estava eu normalmente indo para a academia, eu malho nessa academia já tem muitos anos e isso nunca aconteceu. E aí eu comprei uma blusinha, gente, mais fininha, sabe aquelas blusinhas assim mais molinha, mais confortável e tal. Nunca tive as petiolas muito avantajadas, então pra mim realmente não era um problema, né? Era uma blusinha mais fininha assim. Só que o que aconteceu? Lá na academia tava com um problema de ar-condicionado, né? E aí eles começaram a ligar o ventilador geral, que é um ventilador enorme que fica lá assim, que às vezes eu acho que vai cair em cima da gente.
gente. Começaram a ligar aquilo ali e começaram a colocar um estrambolho de ar-condicionado virado pra galera não ir de arrasta ali no calor, né? Bom, eu, por exemplo, odiava frio, mas eu entendo que tem gente que é calorenta. E aí eu saí do meu trabalho normal e fui pra academia, né? Fitness, né? Fazer o que tinha que ser feito. Tava cansado, mas faça o que tem que ser feito, amiga. Vá malhar, porque tá ruim malhando, imagina sem malhar. E aí eu cheguei lá na academia, troquei de roupa. Quando eu troquei de roupa, lá no banheiro, eu já tinha visto essa moça, né? E ela me olhou meio torto, sabe? Ela era meio esquisita. Ela me olhou meio torto. Só que, sei lá, às vezes a pessoa tá num dia ruim e não falei nada. Assim que eu coloquei a minha roupa, ela me olhou meio torto, né? Mas aí, ela não falou nada, eu não falei nada, eu saí pra poder malhar. Primeiro eu faço o aeróbico e depois eu vou fazer a minha série. E assim eu fiz a minha série, tava fazendo a minha série na paz de Jesus, quando eu fui fazer um exercício pro braço. E aí, geralmente, quando eu faço exercício pro braço, eu gosto de ficar na frente do espelho, que é pra poder ver o que eu tô fazendo, até mesmo pra eu poder ir me corrigindo. E assim eu fiz, só que tava em horário de pico, era 6 horas da noite. Quem malha em academia, assim, que são várias unidades, sabe que 6 horas da noite, amor, é o horário que o pico tá ali no talo. Aí a gente acha, amor, qualquer canto pra poder se enxuxar pra você poder malhar. Eu vi o espelho, fui para a frente do espelho com os meus pezinhos e tinha gente atrás de mim, obviamente, porque eu não sou dona da academia. Mas, pasmem, eu não estava grudada com as pessoas aqui, tipo, eu aqui, a pessoa aqui. Não, eu estava aqui, a pessoa estava aqui. Tava até uma distância, show, só que eu vi ali um buraquinho, entrei. Tá bom. Estava eu fazendo o meu exercício aqui, não sei o que. Daqui a pouco eu só escutei o: eu não acredito que você está olhando na minha cara sabendo que eu estou aqui. Gente, na hora, eu de fone, amigas. Amigas, eu estava de fone e eu escutei a mulher. Eu olhei pra trás assim, assustei e vi que tava vindo aquela mulher lá do banheiro que tava me olhando meio esquisito. Ela estava vindo na minha direção gritando. Aí eu falei, gente, bom, não é comigo, porque eu não tô olhando ninguém. Como assim? O que tá acontecendo? E aí eu fiquei calada, né? Eu falei, bom, não deve ser comigo. Quando eu vi ela vindo, ela deu um tapa na cabeça do moço que tava atrás de mim. E ali, amor, ela começou a rodar a baiana dela, gente. Ela não tava nem aí que tava na frente das pessoas. Eu morro de vergonha. Eu, roupa suja, eu lavo em casa. Eu não ia fazer um escândalo desse, aquele ali na academia. Eu ia chegar pra ele bem assim, caladinho, assim, falar assim, vem comigo, seu chifrudo. Vem comigo. Eu não ia fazer aquela coisa, mas ela não, amor. Ela rodou a baiana dela, fez o show da Xuxa. Você não tem vergonha na sua cara. Então é por isso que você não quer vir malhar no mesmo horário que eu. Porque você quer ficar olhando as mulheres. Você acha que eu não estou vendo você olhando aquela piranha ali na sua frente, porque ela está com os peitos marcados. Me chamou de P. Aí, quando ela me chamou de P, eu já larguei meus pesos, né, meu amor? Porque ela não vai me ofender, não. Eu olhei bem pra cara dela assim e falei, desculpa, você tá falando comigo? Você tá falando de mim? Que eu sou um P? Por que você vem pra academia com uma blusa fina dessa? Você não coloca um sutiã? E aí os homens ficam olhando mesmo, porque homem é de olhar, homem é visual. Aí você ainda vem e se joga na frente do meu marido pra poder ficar fazendo exercício mostrando as tetas, que não sei o que eu falei, moça, eu não tô me jogando na frente de ninguém. Era o único lugar que tinha, que eu precisava de um espelho pra eu poder ver eu fazer exercício, pra não fazer errado, sair daqui lesionada. E eu tô com uma blusa normal, do que você tá falando? Que você vem assim pra poder se mostrar pra baixo dos outros. Eu vi você lá do banheiro, trocando de roupa, eu vi na sua cara que você estava botando aquela roupa pra poder se mostrar pra baixo dos outros. Ela viu na minha... Eu cansada do trabalho, trocando de roupa. E ela viu na minha cara, amigas, que eu tava botando a blusa normal que eu comprei pra malhar, pra poder mostrar os peitos pro marido dela, pro macho dos outros. Ah, meu amor, mas aí eu não aceitei, entendeu? Aí eu comecei a discutir com ela, perdi as minhas estribeiras, e nisso ele tentando intervir, as pessoas olhando, ele tentando intervir, falando que ele não estava olhando, que era por isso que ele não gostava de sair com ela, que ela era maluca, que esse ciúme dela não tinha cabimento. Começou a me pedir desculpa, falando que era pra eu ignorar, e eu e a mulher batendo boca, e ela falando que ia dar na minha cara, e eu mandando ela dar na minha cara, que a gente ia rolar no tapa ali na academia, que ela não podia sair chamando os outros de P, não, que ela tinha que exigir respeito, era do marido dela, não era dos outros. Começou toda uma confusão. Eu sei, menina, que ele falou que não estava olhando e que ele estava olhando pra frente. Ela, eu vi você olhando pra frente, que não sei o que. Ele falando que não, que ele estava olhando pra frente pra olhar o espelho. Ela, o espelho? Você está olhando o espelho? Aí ela foi pra frente, pegou o peso que tava no chão e tacou no espelho. Eu quero ver você olhar o espelho. Então, o espelho explodiu, amiga. Ela fez...
pau! O espelho explodiu, aí veio a galera lá da recepção da academia, veio o gerente, começou a entender o que tava acontecendo, a mulher quebrou o espelho da academia e foi um prejuízo. Ela veio pra cima de mim, o marido dela segurou ela e eu falando, solta, deixa ela vir cá, ela vai tomar uma coça pra ela aprender a não ficar faltando com respeito com os outros. E eu tava com uma blusa normal, só que como tava muito frio, estava marcando os meus peitinhos e nem eu tava vendo, não sei nem se o marido dela viu ou se ele reparou. Eu sei que isso incomodou ela lá de onde ela tava e ela veio berrando com o marido dela e me chamou de pé porque os meus peitinhos estavam marcando e o marido, segundo ela, o marido dela tava olhando, porque o cara tava olhando pro espelho. Virou-lhe uma confusão, entendeu? O pessoal da academia tirou ela, chamou a Pulix, não sei o quê, e aí ela teve que pagar espelho, né? Os prejuízos que teve porque ela quebrou de propósito. O marido dela não sabia onde enfiar a cara. Eu falei na cara dele, falei, olha, se eu fosse você, eu pedi o divórcio hoje, porque ser casado com uma pessoa dessa, isso não é normal, não. E ela, você tá querendo que meu marido peça divórcio pra poder casar com você, que não sei o que. Eu falei, nossa, você tem que fazer uma terapia, mulher, porque você é completamente desequilibrada, isso não é normal, não. Isso não é normal. No fim, eu fui embora, ela foi proibida de entrar na academia, o marido dela me pediu 1 milhão de desculpa, que não sei o que ele ia resolver. E aí eles foram tudo pra Delix, não sei o que resolveu, eu sei que eu nunca mais vi essa mulher, mas o meu peitinho causou um caos, menina. Eu entreguei um peso pra um homem na academia e ele começou a me perseguir. Hoje em dia, não tá dando pra ser nem mais educada com determinados homens na rua, e isso é meio assustador, porque a gente vê acontecendo na televisão, nas notícias, e a gente sempre acredita que não vai acontecer com você. Você vê retratado em filmes, você vê no jornal, você vê nos tabloides, mas você realmente acha que aquilo ali é algo distante de você e que não vai acontecer com você, até que acontece. Pois bem, estava eu indo pra minha academia, como sempre, todos os dias eu malho nessa academia já tem muito tempo, então basicamente eu conheço todas as pessoas da academia e, sabe, obviamente que não de todos os horários, mas eu sempre ia no mesmo horário e todo mundo ali daquele horário eu conhecia, os rostos eram conhecidos, de tanto você vê, você conhece, eu malho lá há anos. E aí quando eu cheguei, eu fui pra fazer um aeróbico e eu reparei que tinha um cara que eu nunca tinha visto o rosto dele ali. Então eu pensei, bom, ou ele é de outro horário, ou ele tá... É novo aqui na academia. Só que sabe quando você percebe que a pessoa tá meio perdida? Então, ele parecia ser, tá meio tímido, era um cara mais ou menos assim da minha idade, devia ser um pouco mais velho, assim, era mais, sei lá, num estilo assim mais nerd, mais tímido. E eu vi que ele tava meio perdido. Aí o que eu fiz? Eu chamei um professor, que é amigo meu, e falei, olha, eu acho que ele é aluno novo, tô vendo que ele tá meio perdido, ele tava fazendo um exercício, ele tava fazendo errado, porque eu odeio que as pessoas se metam no meu treino, sabe? Eu odeio. Então eu também não gosto de ir lá e falar pra pessoa, olha, você tá fazendo errado, mas do jeito que ele tava fazendo, ele iria se lesionar. E aí eu falei com o professor, ih, tá mesmo, não, vou lá falar com ele. Eu lá da esteira vendo, beleza. Terminei o meu aeróbico, ele continuou ali fazendo o exercício, era o meu dia de braço. E aí eu fiz primeiro os exercícios na parte de baixo, depois eu subi pra poder fazer ele na parte de cima da academia. E eu tava usando uma máquina. Quando eu tava usando uma máquina, eu fui trocar o peso da máquina, que é aquela série que você fica trocando o peso. Eu fui trocar o peso da máquina e tinha um negócio com vários pesos, que fica guardado os pesos. E aí ele veio na direção... E sabe quando você leva a mão no peso, a pessoa também leva a mão no peso? Só que eu só ia precisar de um e tinha 2 do mesmo peso. Eu tirei o peso e dei pra ele. Tipo assim, eu peguei o peso e fiz aqui, ó. Ah, aqui, ó. Bom dia. Eu só fiz isso. Quando eu fiz isso, eu vi que ele deu uma travada. Ele ficou olhando assim pra minha cara surpreso. E na hora eu pensei, nossa, às vezes a pessoa é tão tímida que quando tem qualquer interação com outra pessoa, fica assim, fica surpreso. Eu achei que era isso. E aí eu dei um risinho e virei as costas e saí. Ele ficou parado, e fui pra máquina, né, pra continuar o exercício. Ele ficou parado olhando pra mim, uns 2 minutos assim, parado, olhando pra mim. E eu fingi assim que, tipo, não tava vendo, né? Falei, que estranho, vou deixar pra lá. E aí eu continuei fazendo o meu exercício. Só que eu tinha ido malhar em jejum, né? Era de manhã, eu tinha ido malhar em jejum e eu tinha o costume de passar numa padaria pra poder tomar o meu café. Ali eu gostava também, já conhecia todo mundo. E assim eu fiz. Terminei o meu treino, não vi mais ele. Terminei o meu treino e fui pra essa padaria. Gente, eu fui lá, cheguei, pedi meu pão e sentei. Daqui a pouco, esse menino simplesmente surgiu, sentou na mesa de frente pra mim e ele ficou assim, ó, me olhando. Cara, aquilo me deixou um pouco nervosa. Aí eu levantei e falei com o moço lá da recepção, falei, nossa, olha que estranho. Aí contei pra ele, né, porque eu conhecia ele, ele falou assim, nossa, que estranho mesmo, mas pode deixar que eu vou ficar de olho aqui. Eu falei, não, tudo bem, beleza.
Aí eu tomei meu café, levantei, e ele parado lá olhando. Ele pediu um café também e ficou lá me encarando, e eu meio que fiquei sem reação. Eu devia ter ido lá, levantado e falado pra ele: o que foi que você tá me olhando? Mas aí eu fiquei meio sem reação, porque isso nunca aconteceu comigo. É aquilo que eu falei, às vezes as coisas acontecem de longe, a gente vê, mas quando é com a gente não acredita que tá acontecendo, ou a gente não tem reação. Aí eu, beleza, terminei, paguei o meu café. Aí o cara falou: pô, cara estranho, né? Mas ele não fez nada não, só ficou olhando, não sei o quê. Beleza, eu levantei. Quando eu levantei, eu tava indo em direção à minha casa. E aí, daqui a pouco, eu só escuto: uau, 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 uau. Eu tomei um susto, olhei pra trás. Quando eu olhei pra trás, era o moço da padaria que eu falei pra vocês que eu tinha contado pra ele. Acho que essa foi a minha sorte. Eu contei pra alguém o que tava acontecendo. E como eu sempre andava ali, eu era muito conhecida e, graças a Deus, muito querida. Quando eu tava andando e eu vi esse grito, que eu olhei pra trás, esse menino, ele tava atrás de mim, só que eu não vi ele. Ele saiu da padaria e tava me seguindo. E aí o cara veio gritando: oh, o que você tá seguindo ela? Você foi pra padaria e ficou olhando ela, e aí quando ela levantou... Você levantou atrás dela e eu vi você levantando e vim atrás. Tu tá indo atrás dela por quê? Que não sei o quê. Ele começou a falar com o garoto, a gritar com o garoto. E o garoto ficou, tipo assim, meio assustado, não entendendo, sabe? Como fazendo de sonso mesmo. Tipo assim, você tá gritando comigo? E o cara: o que foi? Qual é a sua? Eu vi, você tá seguindo a menina tá indo pra casa, o que você quer? Que não sei o quê. E aí eu parei assim, falei: o que foi? Não sei o que. Ele falou assim: não, assim que você levantou, ele pagou o café dele correndo e saiu atrás de você. E como eu achei isso estranho, você já tinha me contado o que estava acontecendo, eu vim atrás pra poder ver o que ele quer, e ele tá seguindo você. Gente, eu tava indo pra minha casa. Eu ia entrar em casa. E detalhe, eu moro em casa. Então, se ele tivesse me seguindo, eu não tava vendo ele, porque pra mim eu falei assim: isso é bobagem, eu deixei pra lá. Quando eu fosse entrar em casa, ele poderia muito bem empurrar a porta comigo e tudo, e sair entrando, e podia fazer alguma coisa comigo. Na hora eu pensei nisso. Só que a minha sorte é que o moço da padaria que me conhecia e com quem eu comentei, ele viu e veio atrás. Então, se vocês estiverem passando por uma situação dessa, e mesmo que não seja nada, e for num lugar que você é conhecida, conte para alguém. Pare e conte para alguém que tá acontecendo isso. Ou se você não conhecer ninguém, pare e peça ajuda. Entra num comércio, peça ajuda a alguém, conversa com alguém, liga pra alguém, pede um Uber, faz alguma coisa. Nem que a sua casa seja na esquina, mas se isso estiver acontecendo com você, entra num comércio e pede um Uber, vai pra um shopping, vai pra casa de alguém, vai pra algum lugar. Não corra esse risco. Eu fui desatenta, porque se eu tivesse parado pra poder pensar, eu não teria ido pra minha casa, porque eu tava indo pra minha casa. Eu terminei de comer meu pão e estava indo pra minha casa. E tava levando ele comigo, eu tava mostrando a ele onde era a minha casa. Então, se você vê alguma reação estranha de um homem com você, parou na sua frente, tá te olhando, ou ficou te seguindo na academia, ou ficou te encarando, não vá pra sua casa, vá para outro lugar. Eu não me atentei. Quando ele parou na mesma padaria que eu devia ter me atentado, mas eu não me atentei e acabei deixando pra lá, e isso é um risco muito grande. E aí, eu sei que ele começou a discutir com o cara, e ele falou pro cara que eu tinha dado em cima dele e que ele tinha entendido que eu queria algo com ele, por isso ele estava indo atrás de mim. Que na academia eu entreguei um peso pra ele e eu ri pra ele. Então ele entendeu aquilo ali como um flerte. Ele entendeu aquilo ali como eu queria ficar com ele. Eu só entreguei o peso e fui educada. Porque pra mim ele era um cara tímido que estava pela primeira vez na academia. E aí o cara, o moço da padaria falou assim: não, Oswaldildo, o nome dele. Não, a menina só te entregou o peso por educação, você tá ficando maluco, vira homem não faz esse tipo de coisa não, o que você ia fazer com a menina, que eu não sei o quê. Enfim, eu sei que quando ele viu que o cara tava apelando pra ele, que o cara ia partir pra cima dele, ele saiu correndo. Gente, ele saiu correndo, eu nunca mais vi esse cara. Eu tentei pegar o nome dele na recepção, mas, tipo assim, é muita gente, então você fala a descrição da pessoa, mas, sabe, é muita gente pra poder lembrar o nome, precisa do nome ou do CPF, enfim, eu nunca mais vi esse cara. Eu agradeci muito o moço da padaria e desde então eu fico sempre atenta aonde eu vou, com quem eu falo, como que eu falo e como que as coisas podem ser interpretadas de uma forma que não é. E gente, no mundo de hoje, tá virando uma loucura. Você não pode ser educada com as pessoas. Você não pode ser educada. Porque se você for educada, a pessoa pode interpretar da forma mais mirabolante do mundo, sabe? Então, assim, surreal. Mulheres, tomem cuidado. Contar pra vocês o dia que as pessoas da minha casa fizeram uma reunião pra pedir que eu parasse de usar pijama dentro de casa. E eu acabei contando pra eles que o meu pijama era o menor dos problemas. Escuta só o BO. O meu marido, ele tem 7 irmãos, todos homens e todos são casados. E todos moram na mesma casa.
Porque, na verdade, a casa da minha sogra é uma casa muito grande, tem 10 quartos, é uma casa que ela recebeu de herança. Então, todo mundo mora junto, todos são casados e todos moram com as mulheres na casa da minha sogra. E a minha sogra também é casada, ela tem o marido dela que não é o pai dos meninos, mas também mora com eles. E assim, de início, quando eu entrei pra família, fui muito bem recebida pela minha sogra, fui muito bem recebida pelas minhas cunhadas, pelos meus cunhados, todo mundo sempre me recebeu muito bem. E até então, tava tudo indo muito bem, tava fluindo tudo certo. Até que com meses de namoro, meu namorado me chamou também pra morar com ele na casa dele. Pensei comigo, vou, se não der certo, eu pego minhas coisas e vou embora. Tipo, não tem, né, o porquê, não tem nada que me prenda lá. Beleza, fui morar com eles e assim, de início, tava tudo maravilhoso, a gente sempre se dava muito bem. Só que depois de um tempo que eu estava morando ali, porque eu sou muito observadora, eu pego as coisas assim rapidão. Depois de um tempo que eu tava morando ali, eu comecei a reparar que uma das cunhadas, ela tinha muita graça com todos os irmãos. Era a mulher do irmão dele mais velho. Ela tinha muita gracinha com todos os irmãos. O único que ela não tinha graça era o meu marido. Não sei se é porque meu marido sempre foi muito quieto na dele, ele nunca foi de dar moral. Então, assim, o único que ela não tinha gracinha era com o meu namorado. De resto, só que eu comecei a reparar que aquelas gracinhas não eram umas gracinhas normal. Tipo assim, tinha liberdade, sabe? E eu fingia que não tava vendo nada, que não tava ganhando nada. Fingia que eu era bobona, só que eu tava observando e tava ganhando tudo. Até que eu comecei a reparar que ela entrava no quarto de um quando a casa tava vazia. Ela entrava no quarto de outro, ela se encontrava com outro lá no fundo. E um dia eu peguei ela entrando no quarto e eu ouvi. Ela achou que não tinha ninguém em casa, só estava ela mais um outro cunhado meu. E eles não sabiam que eu estava em casa. E nesse dia eu vi ela entrando no quarto dele e eu vi eles fazendo as coisas. E ali eu tive certeza, eu falei, certeza que ela dá pra todos os irmãos. Mas assim, eu tinha uma certeza absoluta comigo, fora do normal. Eu não tinha provas, mas eu tinha certeza. Beleza, fiquei na minha, pensei comigo, não é um problema meu. Não tá envolvendo meu marido, não é um problema meu, é um problema deles. Deixa que eles se resolvam. Só que o que aconteceu? Com o passar do tempo, eu faço academia, eu tenho o corpo todo definido. Eu ando de pijama, eu andava de pijama dentro de casa normal, só que eu tenho senso, eu sei como é o meu corpo, eu sei que eu tenho uma bunda enorme. Eu não vou andar com um pijama que marque, eu não vou andar com pijama que mostre meus peitos, que mostre minha bunda, jamais. Os meus pijamas são pijamas comportados. Sempre foram. Eu morava na casa de várias pessoas. Vocês acham que eu ia andar numa casa com um monte de macho? Com um monte de macho casado, eu ia andar assim, me insinuando pra todo mundo? Jamais. E outra, tinha o namorado da minha sogra também, eu sempre respeitei eles. Mas beleza, começaram a me tratar mal porque começaram a não gostar dos meus pijamas. Porque segundo elas, as cunhadas, eu estava faltando com respeito com todo mundo ali. E aí começaram a me tratar mal, começaram a ser ignorantes comigo. E eu na minha, eu aguentando. Até que minha sogra fez uma reunião em casa pra poder falar dos meus pijamas. Ela falou assim, olha, filha, eu tô fazendo... Porque assim, sempre me dei muito bem com a minha sogra. Minha sogra é uma pessoa boa, sabe? Só que ela passa muita mão também na cabeça dos meninos. Mas enfim. Ela falou assim, olha, filha, eu tô fazendo essa reunião porque as meninas estão reclamando do seu pijama. E eu queria só pedir pra você se você poderia parar de andar com o pijama. Quando você for sair do quarto, sei lá, coloca um shorts ou alguma blusa por cima, camiseta por cima. Só pra evitar, a gente mora tudo junto na mesma casa, eu quero que vocês continuem aqui, minha sogra falando, então vamos aí tentar dar certo todo mundo. Quando ela falou aquilo, a Bis, a que faz tudo, a que fica com todo mundo, ela olhou pra minha cara e veio com deboche pra minha cara. Tipo assim, quem você pensa que você é pra você tá andando com pijaminha dentro de casa? Você tem que respeitar, meu bem. Você tem que respeitar, você tem que saber que todo mundo aqui é casado. Quando eu vi ela com aquele deboche pro meu lado, eu pensei comigo, não. Pra ela eu não vou baixar minha cabeça, não. Pra minha sogra eu baixo, mas pra ela não. E ali cruzei meus braços, olhei pra cara dela e falei assim, então, na verdade, os meus pijamas... é o menor de todos os problemas dessa casa. Sabe por quê? Porque a fulana, e apontei o dedo pra ela, a fulana, vocês não sabem, mas a fulana, ela dá pra todos os namorados, pra todos os maridos de vocês, principalmente pro seu, sogra. Ela também tem gracinha com o seu também. Falei pra ela. Quando eu falei isso, ela já veio pra cima de mim. Então prova, se você for mulher, prova o que você tá falando. Eu falei assim, então, como eu já falei, eu vou repetir... eu não tenho provas, mas eu tenho certeza absoluta. Você dá pra todos. Tanto que eu ouvi você entrando no quarto do fulano e eu ouvi vocês coisando tal dia quando vocês acharam que não tinha ninguém aqui dentro de casa. O irmão do meu marido, ele ficou, sabe?
Ele não sabia nem o que falar, ele começou até a gaguejar. E nisso ela veio pra cima de mim, tipo, pra querer me bater. Tomou uma surra, apanhou. Veio pra me bater e ainda apanhou. Resumindo, depois que eu bati nela, que eu fiz tudo que eu tinha que fazer, eu fui pro quarto, arrumei minhas coisas e eu fui embora de casa. Falei pro meu namorado que eu não fico mais, aqui não tem como. Fui embora e 2 dias depois o meu marido ele conseguiu arrumar. Eu falo marido namorado porque a gente tá morando junto. Ele conseguiu alugar uma casa e a gente foi morar junto. A gente tá morando junto até hoje. Minha sogra, coitada, não conseguiu aceitar muito bem, porque ela fala assim, ai, eu não entendo por que vocês estão pagando aluguel com uma casa enorme lá, sendo que o problema já foi embora, porque o irmão do meu marido largou da bonita, né? Mandou ela embora e tudo mais, deu um cacete nela, foi embora e tudo mais. Até ele, na verdade, ele voltou agora, porque quando aconteceu, ele também saiu da casa, né? Porque, pô, os irmãos dele, uma sacanagem também que fizeram com ele, né? Minha sogra terminou com o namorado, só que agora ele voltou. Ele voltou, tem uns dias que ele voltou, o meu cunhado. O namorado da minha sogra não voltou, mas o meu cunhado, ele saiu, ficou um tempo fora e agora ele voltou, tá morando lá de novo. E ela fala, minha sogra fala, não sei por que vocês estão pagando aluguel, que a casa é enorme lá, sendo que a bonita já até foi embora. Mas eu não quero, casa de louco, você tá doido, eu tô fora, é casa de louco, só dá louco naquela casa. Eu falei, não, eu gosto da minha paz, eu gosto do meu sossego, eu gosto das coisas tudo limpinho, organizadinho, não. Falei pra minha sogra, tô muito bem aqui, eu não vou sair daqui, eu não vou voltar a morar lá. E minha sogra vem em casa, às vezes ela fica com a gente, vem jantar, bate papo aqui com a gente, depois ela volta embora pra casa dela. Lá eu não vou mais, porque eu não tenho nem coragem de olhar pra cara daqueles cunhados. Não, prefiro ficar bem quietinha. As outras não terminaram, tá? As outras cunhadas continuaram, tá? Elas continuaram o casamento, estão morando lá, então não tem nem por que eu aparecer lá. Mas depois disso eu nunca mais fui, também nem quero contato com ninguém. Já falei eu falei pro meu namorado, você é o único normal, porque ele é o único diferente de todos os irmãos dele, ele é diferente. Ai, mas quem garante que ela não saiu com o seu? Ninguém garante. Enquanto eu estava ali, pelo menos eu acredito que não. Olhando, observando tudo, eu tenho quase certeza que não. Mas não tem como garantir. E se um dia a verdade vir à tona, cada um pro seu canto. Ele vai pro canto dele, eu vou pro meu. Mas eu não aceito de jeito nenhum. Eu falo casa de louco, pense numa família louca. É eles. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! O maior medo do meu marido é que o nosso filho seja gay, igual a ele. E eu acho que tá acontecendo. Eu sou casada há 14 anos e juntos nós temos 2 filhos. No começo do nosso relacionamento, no início, antes, na verdade, de eu ter a minha primeira filha, até que a gente se dava muito bem, a gente era muito assim, companheiro um do outro, a gente passeava, a gente viajava, tinha amor, tinha respeito até então, era uma pessoa que era muito bom estar do lado dele. Só que, infelizmente, depois que eu tive a minha primeira filha, muita coisa mudou em casa, muita coisa mudou nele e muita coisa mudou em mim. Eu engordei bastante, depois que eu tive minha filha, eu não consegui voltar mais ao normal, eu não consegui emagrecer. E eu confesso que eu parei de cuidar um pouco de mim para poder cuidar da minha filha, porque sempre fui eu sozinha pela minha filha, ele nunca foi de me ajudar assim em nada. Então eu abri mão de mim para poder cuidar da minha filha. E depois que isso aconteceu, o meu marido ele mudou completamente. Na verdade, eu falo que ele se revelou, né? Não que ele se transformou, que ele se revelou. E desde então ele passou a me humilhar. Ele falava que eu tava muito gorda, que eu tava muito feia, que eu não ia conseguir emagrecer, que eu não ia conseguir voltar ao meu peso normal, que ninguém nunca ia me querer. A gente parou de ter, assim, relação. Quando a gente tinha, às vezes, ele falava que a gente só fazia porque ele tava com muita vontade que não tinha outra pessoa. Porque ele falou assim, jamais que eu comeria você desse jeito, jamais que eu sentiria prazer por você desse jeito. Eu só como você porque realmente não tem outra pessoa. Então, assim, sofri muito com as humilhações dele. Ele falava palavras assim que, cara, acabava, me destruía. Só que mesmo assim, a gente ia levando, eu ia empurrando com a barriga, porque eu tinha esperança dele voltar a ser o homem lá do início que ele era. Até que um certo dia, era de madrugada, eu acordei, ele não estava na cama, fui ver ele estava no banheiro. Quando eu olhei pela janelinha do banheiro, eu vi que ele estava vendo pornô de homem. Quando eu vi aquilo, eu não aguentei. Eu não aguentei. Foi uma coisa que muito assim, a minha reação foi automática. Na hora eu já comecei a brigar, comecei a bater na porta do banheiro. Nisso ele abriu, eu falei pra ele, eu vi o que você tá fazendo, eu vi pela janela, que não sei o que, por que você tá fazendo isso? E ali ele acabou confessando, na hora da raiva, ele acabou confessando que ele gostava de homem. Só que ele falou o quê? Eu gosto de homem, só que eu nunca vou me assumir. Ele falou, eu nunca vou abandonar você e a nossa filha pra poder ficar com o homem ou me assumir. Ele falou, eu jamais vou fazer isso, e se um dia você fizer, eu mato você. Ele falou, se um dia você contar pra alguém sobre isso, eu acabo com a sua vida. Beleza. Chorei muito naquele dia, mas eu chorei, guardei aquela informação pra mim, nunca mais falei com ele sobre isso, nem com ninguém. Medo, né? Beleza, tempos se passaram, até que um dia a gente estava em casa, nós começamos a beber em casa, somente nós dois, e nesse dia a gente acabou tendo relação, e foi dessa relação que veio o nosso menino.
E assim, quando a gente descobriu que era um menino, ele já ficou assim desesperado. E desde quando meu filho nasceu, ele faz de tudo pro meu filho ser um homem. De tudo, 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 tudo. E dá até dó, porque ele é muito rígido com meu filho, sabe? Às vezes eu tento entrar no meio, só que ele fala, cala a boca, eu tô educando ele pra ele ser um verdadeiro homem. Esse menino tem que ser um homem, que não sei o quê, que não sei o quê. Só que tem um porém. Meu filho hoje tem 6 anos de idade e é nítido, nítido. Você olha pra ele, você vê que é nítido. Ele dá sinais nítidos de que ele vai gostar de homem. Já com 6 anos de idade é muito, muito nítido. Eu nunca conversei com meu marido sobre isso, eu observo, fico na minha, só que eu sei que meu marido também já observou isso, por isso que ele é tão rígido com o menino, por isso que ele é tão firme com o menino, porque na cabeça dele ele precisa que o menino seja um homem. E então ele é muito rígido, sabe? E eu não sei o que fazer. A única coisa que eu queria na minha vida era que meu filho fosse um homem feliz, com qualquer escolha. Ai, mãe, eu gosto de homem. Tá bom, eu só quero que você seja feliz. Eu só queria que meu filho fosse feliz. Mas infelizmente eu acho que isso não vai ser possível porque o pai vai colocar tanta coisa na cabeça e ele vai crescer igualzinho meu marido. Ele vai crescer igualzinho meu marido e eu não sei o que fazer. Eu queria muito, sabe, correr a tempo de fazer algo que eu pudesse mudar toda essa situação, mas eu não vejo o quê? O que que eu posso fazer? Fala pra mim, o que que eu posso fazer? Eu não vejo saída, eu não vejo solução. Porque sou eu contra ele, e é ele que sempre tá ali sendo firme com o menino e briga com o menino e faz o menino ser assim, assim, sabe? Dá dó. Eu morro de dó de ver meu filho passando por isso, mas infelizmente eu não sei, gente, de verdade, eu não sei o que fazer. O que que você faria na minha situação pra poder... Eu só quero que os meus filhos sejam felizes. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá no PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau! Deixa eu conversar um assunto aqui com vocês. Na verdade é um assunto assim bem polêmico, mas infelizmente aconteceu e eu quero compartilhar com vocês. Pra quem acha que criança não tem maldade, eu vou provar pra você agora que infelizmente tem algumas crianças que nascem sim com a maldade já instalada. Por que eu tô falando isso? Uma criança de 10 anos, uma aluna de 10 anos, ela forjou a minha filha na escola. Ano passado entrou uma aluna nova na sala da minha filha e desde que essa aluna entrou na sala da minha filha, a minha filha vivia chegando em casa reclamando, falando que essa menina fazia muita bagunça, que essa menina gritava muito dentro da sala de aula. Minha filha reclamava também que ela pegava as coisas da minha filha, tipo assim, quebrava lápis, quebrava caneta, pegava borracha, não devolvia. Tanto que minha filha começou a perder várias e várias coisas por causa dessa menina, porque ela pegava as coisas da minha filha sem permissão e não devolvia. Minha filha falava, mamãe, eu peço pra ela parar, eu falo pra ela parar, mas ela não para, ela me irrita demais. E não bastando isso, ela tem o mesmo nome que a minha filha, só o sobrenome que não. Então ela vivia contando pra escola inteira, quando alguém perguntava qual era o nome dela, ela falava que o nome dela era fulana de tal. Ela falava o nome dela e falava o sobrenome da minha filha. Então assim, ela se passava pela minha filha, ela fazia bagunça e dava o nome da minha filha. E isso começou a deixar minha filha assim no limite, minha filha falava que não aguentava mais. Tanto que ela começou a chegar em casa chorando. Quando ela começou a chegar em casa chorando, eu falei, epa, alguma coisa tá errada. Tipo assim, já não tá mais normal. Fui até a escola pra poder conversar. Cheguei lá, falei pra professora, né? Conversei com a professora, com a diretora. Expliquei o que tava acontecendo. E quando eu falei isso, a diretora falou assim, então, mãe, que na verdade, essa aluna, ela não faz por maldade. Ela faz isso com a sua filha porque ela admira a sua filha. Olhei pra diretora e falei, não, mas eu não quero essa admiração, é uma coisa que tá fazendo mal pra minha filha, não está fazendo bem pra minha filha. Então, ou vocês resolvem essa situação, ou eu vou tirar a minha filha da escola. Beleza, a diretora falou, não, mãe, fica tranquila que a gente vai conversar com os pais dessa aluna. Beleza, na semana seguinte, eles conversaram, né, a diretora falou que foi conversado com a mãe dessa aluna, só que, infelizmente, tudo piorou. Depois da conversa da diretora, tudo piorou. Por quê? Essa aluna, ela ficou com muita raiva da minha filha pela mãe ter sido chamada na escola. E aí ela começou a perseguir ainda mais a minha filha, mais do que ela já perseguia. Só que dessa vez ela começou a ofender a minha filha, ela começou a humilhar a minha filha, ela começou a fazer bullying emocional com a minha filha. Tudo que vocês imaginam de mal ela começou a fazer. Ela começou a atacar a minha filha assim, sem dó alguma. E o que ela fazia? Ela falava o quê? Se você contar pra sua mãe o que eu estou fazendo com você, eu vou catar você dentro do banheiro da escola e eu vou te arrebentar. Olha o que ela falou pra minha filha. Então, o que acontece? A minha filha não falava nada. E quando tudo aconteceu, que eu fui na escola, eu ainda falei pra minha filha, eu falei, olha, a diretora vai conversar, né, com os pais dela e qualquer coisa que acontecer, meu amor, você pode me contar. Foi o que eu falei pra minha filha. Só que depois dessa ameaça da aluna,
A minha filha não me contava nada. E todo santo dia, quando ela chegava da escola, a primeira coisa que eu fazia, como eu sempre fiz, é conversar com ela para saber como foi o dia dela. E ali eu perguntava, e aí, meu amor, tudo bem? Como que foi? E a menina, não, mãe, tá tudo bem, ela não mexeu mais comigo. Então eu achava que estava tudo bem, eu achava que estava tudo sob controle, achei que a conversa tinha resolvido. Beleza, dias se passaram, até que um certo dia eu tô no trabalho, quando eu recebi uma ligação da escola. Mãe, vem com urgência agora pra escola, porque aconteceu uma coisa, a gente precisa que você venha. E obviamente que eu fui com a urgência. Cheguei lá na escola, quando eu entrei, a minha filha estava sentada na diretoria. E assim que eu entrei na sala, minha filha já estava assim chorando. Quando ela me viu, ela começou a chorar mais ainda. Quando eu entrei na sala, tinha um canivete em cima da mesa da professora, da diretora. Olhei pra cara da diretora, ela olhou pra mim e falou assim, então mãe, isso daí tava dentro da bolsa da sua filha. A sua filha armou uma briga com uma aluna, que era essa aluna, a aluna que vivia ameaçando ela. A diretora falou assim, a diretora não falou isso, a diretora só falou assim, mãe, a sua filha arrumou uma briga com a aluna de tal, que era essa aluna, e elas começaram a brigar muito, e no meio da briga, a sua filha ameaçou a aluna de... Quando ela falou aquilo, porque, gente, a gente conhece os nossos filhos, olhei pra cara da diretora e falei, a minha filha ameaçou? Foi. Eu falei, você ouviu? Não. A professora ouviu? Não, só os alunos. Ah, quem que falou que minha filha ameaçou? Foi a própria menina, ameaçada. Ela falou, olha, diretora, ela falou que vai fazer isso comigo. E disse que no meio da briga, a minha filha olhou pra essa aluna e confessou. Ela falou assim, eu vou te matar porque eu tenho um canivete dentro da minha bolsa. Quando ela falou isso, a menina foi e falou assim pra professora, professora, a fulana tem um canivete dentro da bolsa dela. A professora foi, olhou dentro da bolsa da minha filha, viu o canivete e automaticamente levou a minha filha pra diretoria. A minha filha é daquele tipo de menina que ela é super tímida, ela não tem boca pra nada, nunca teve boca pra nada. Então assim, ela fez tudo calada. Nunca tinha acontecido isso com ela. Minha filha nunca foi pra diretoria. Minha filha é daquelas meninas que só tira 10. Ela é um exemplo dentro da sala de aula, ela é um exemplo. Nunca tinha ido pra diretoria, foi levada pra diretoria quieta. Olhei pra cara da diretora e falei assim, você sabe muito bem que não foi a minha filha. Eu conheço a minha filha e eu vou provar pra você, falei pra diretora, eu vou até o fim e eu vou provar pra você que minha filha não fez isso. Eu conheço minha filha, não tô passando a mão na cabeça dela e eu sei que ela não fez isso. Mas falei pra diretora, fica tranquila, eu vou tirar a minha filha da escola. Aqui ela não fica mais. Quando eu falei isso, a diretora falou, não, tudo bem, você faz o que você achar melhor. A escola não vai entrar com BO contra você e contra a sua filha. Mas pode ser que talvez a mãe entre com BO. Falei, não, tudo bem, pode vir, tranquila. Eu falei pra ela, eu tô preparada, vou enfrentar o que for preciso. Ok, saímos da escola. Quando foi, acho que uns 3 dias depois, a mãe da aluna, da outra aluna, mandou mensagem pra mim, não sei como ela conseguiu meu número. E ela mandou mensagem pra mim falando assim, olha, como você tirou a sua filha da escola, então eu também não vou fazer um BO. Só fala pra sua filha ficar bem longe da minha. Olhei aquela mensagem, engoli seco, não respondi e bloqueei. Pensei comigo, não, eu vou descobrir. E eu atrás, assim, a todo momento, tentando descobrir. Mas Deus é maravilhoso, eu pedindo pra Deus, né, pra Deus mostrar o que estava acontecendo, porque eu não queria que isso ficasse sobre a minha filha. Até que um dia eu tava em casa e recebi mensagem de um número novo, quando eu fui ver a mãe de uma menina da sala da minha filha. Ela mandou vários prints, ela falou assim, olha, eu tô sabendo do que aconteceu. E tem esse grupo aqui, que é o grupo de alguns alunos da sala. Alguns alunos, não estavam todos, tanto que minha filha não estava nesse grupo, e a filha dessa moça estava. E ela falou assim, dá uma olhada nas conversas. E ela mandou vários prints. Quando eu fui ver os prints e áudios, a menina que armou tudo pra cima da minha filha, aquela que forjou a minha filha, ela contou toda a verdade. Ela falou que foi ela que colocou o canivete dentro da bolsa da minha filha, que foi ela que fez a briga. Ela falou que foi ela que fez tudo. E, gente, ela contava tudo se achando. Uma criança de 10 anos de idade, ela contava aquilo no grupo se achando, porque eu fiz isso, eu expulsei ela da escola, eu que não sei o quê, porque não sei o quê. Eu fiquei incrédula com aquilo. Peguei aqueles prints, agradeci aquela mãe. Peguei aqueles prints, fui direto na escola, esfreguei na cara, mas eu esfreguei na cara da diretora, da professora, de todo mundo que duvidou da minha filha. E saindo de lá, eu fui para a delegacia, fiz um BO pela segurança da minha filha. Mas resumindo, consegui provar que não era minha filha. A diretora ficou com a cara no chão, tanto que depois ficou mandando várias mensagens, pedindo desculpa. Olha, vamos conversar, você traz sua filha de volta pra escola. Não quero, falei pra ela, não quero. Nunca mais a minha filha vai ser aluna dessa escola. Coloquei minha filha em outra escola. Hoje minha filha, graças a Deus, tá sendo super bom pra ela, a nova escola. Foi super bem recebida, fez novas amizades, coisas que sempre foi difícil pra ela fazer. Ela foi muito bem acolhida e muito bem recebida na nova escola.
E graças a Deus tá indo tudo bem. Obviamente que ela tá tendo acompanhamento, né, com o psicólogo, porque fica traumas, a gente sabe que fica. Às vezes é uma coisa tão assim, mas na cabeça da criança que nunca passou por isso. Então, assim, ela tá tendo acompanhamento. Eu tenho certeza que um dia isso vai ser apenas lembrança, vai ser apenas uma memória na cabeça dela. E eu tenho fé que isso não vai afetar a vida dela, se Deus quiser. Mas eu falo, gente, sobre a menina, a mãe dela também tirou ela da escola. Nunca mais a gente ficou sabendo sobre nada, tá? Nunca mais, assim... Nunca mais nem fui atrás também pra saber, não quero. Mas a mãe tirou ela da escola. E eu falo, tem crianças que, infelizmente, tem maldade no coração. Assim, ai, mas é criança, você acha que vai ter maldade? Tem. Eu também pensava assim. Depois do que aconteceu com a minha filha, eu vejo que, infelizmente, sim. Tem maldade, sim. Tem criança que já vem com a maldade instalada, infelizmente. Essa história também não é minha, e sim de uma seguidora que mandou pra mim lá na PP Vizinho. Aproveita e vem me acompanhar lá também, você já sabe, né? Eu vou amar ter você comigo lá todo dia. Tchau!